can't hide. Come here. You can't hide from me. You can't hide. Come here. You can't hide from me. Duke é capaz de fazer uma mulher possessiva e dominadora? Até onde a inveja e o poder podem levar alguém a cometer atos que vão além da compreensão humana? Olga gritou por ajuda, mas ninguém a ouviu. Depois de horas lutando, gritando por socorro para sair, Olga perdeu as esperanças de escapar da morte. A pequena cidade no interior do Brasil onde isso aconteceu guarda uma história que choca todos até hoje. Todos os anos, as pessoas relatam previsões de uma jovem mulher emergindo do poço, assombrando a todos, clamando por ajuda e pronunciando nomes aleatórios. Isso ocorre em uma data especial, a mesma data em que tudo começou há muitos anos atrás. A criatura assombra as redondezas e parece se referir a... Bem, vou contar esta história perturbadora sobre até onde a mente humana pode ir. Antes da gente continuar, peço a você que se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais relatos que mostram do que é capaz a mente humana e os mistérios da paranormalidade. Tudo começou há muito tempo, em um vilarejo antigo onde a maioria das conveniências modernas ainda não existia. Carroças eram o meio de transporte comum, a água era vinda de poços naturais na região, e 2 fazendas dominavam a paisagem. Uma delas pertencia à família Gonzaga, onde vivia Maria Francisca, uma jovem de 16 anos mimada, astuta e que não poupava esforços para conseguir o que queria. Maria Francisca era filha única de João Alvarez e Maria Paula Alvarez, proprietários de uma das fazendas da cidade. Desde o nascimento, ela exigia que todos ao seu redor atendessem aos seus caprichos, incapaz de aceitar um não como resposta. Até mesmo seus próprios pais se sentiam coagidos a fazer suas vontades. No colégio, nenhuma garota da região queria ser sua amiga, apesar de sua riqueza. Maria Francisca gostava de humilhar sorrateiramente as pessoas que não tinham o mesmo status social e riqueza que ela. Embora seus pais sempre lhe ensinassem a ser uma pessoa do bem e cordial com os menos afortunados. Olga era a única que Maria Francisca podia chamar de amiga. Filha da empregada de sua mãe e do cuidador dos pastos da fazenda da família de Maria Francisca, Dona Lourdes e seu Agenor. Olga tinha a mesma idade de Maria Francisca, mas possuía uma personalidade doce, compreensiva e amorosa. Embora fosse simples e pertencesse a uma família sem influência e posses, ela era sábia e inteligente. Maria Francisca sentia certa inveja de Olga, na verdade, só a mantinha por perto para destacar sua arrogância e rebaixar Olga com provocações frequentes. Olga, em breve me casarei com um homem da minha vida e você? Bem, você ficará sozinha pois fica difícil para você encontrar um bom pretendente já que por você ser prejudicada socialmente e financeiramente será difícil arranjar um bom casamento. Olga ouvia tudo em silêncio, com medo de que seus pais perdessem seus empregos. Ela não podia responder mesmo à altura de Maria Francisca, mas acreditava que um dia encontraria um bom rapaz que a amara e a pediria em casamento. Olga era romântica, apesar de sua discrição. Acredito que um bom homem poderá me pedir em casamento e me amar pelo que sou, mesmo que eu não tenha bens materiais. E este homem existe. Tudo mudou com a chegada da família Gonzales à cidade, especialmente de Luiz Henrique Gonzales, de 18 anos, o filho mais velho dos Gonzales. A família Gonzales era conhecida pela família de Maria Francisca e passou a morar na fazenda vizinha. As tensões entre Maria Francisca e Olga atingiram o ápice durante um jantar de boas-vindas. Luiz Henrique era o modelo do homem ideal, bonito, educado, gentil e um filho exemplar. Maria Francisca estava encantada por ele desde seus 12 anos, quando participaram da mesma festa de família. Desde então, ela estava convencida de que Luiz Henrique seria seu futuro marido, mesmo sem ele dar qualquer esperança. Nas fantasias de Maria Francisca,
Ninguém poderia negar suas vontades, e ele teria que ser dela. Naquela noite, Maria Francisca fez de tudo para seduzir Luiz Henrique, mas ele sempre se recusou, deixando claro que não tinha interesse. Foi então que Maria Francisca, consumida pelo ciúme, presenciou Luiz Henrique beijando Olga no jardim de sua casa. Em vez de expulsar Olga dali, Maria Francisca concebeu um plano sinistro para eliminá-la de sua vida. Próximo à fazenda, havia um antigo poço usado pelos habitantes da região, e Maria Francisca teve uma ideia obscura. No dia seguinte ao jantar, Maria Francisca convidou Olga para um passeio até os limites da fazenda. Embora apreensiva, Olga aceitou o convite. Maria Francisca estava mais sarcástica do que nunca, mas o que poderia acontecer de mal? Olga subestimou a capacidade ardilosa de sua amiga. Ao chegarem lá, Maria Francisca disse que tinha esquecido algo em casa e pediu para Olga esperar por ela. Em um momento de distração, Maria Francisca empurrou Olga para dentro do poço e a deixou lá, abandonada, antes de fugir apressadamente. Olga gritou por socorro, mas ninguém a ouviu. Após horas de luta desesperada, ela perdeu as esperanças de sair daquele buraco profundo. O poço era inescapável, e suas vozes ecoavam abafadas pelas paredes. Finalmente, sufocada pela água turva e lamacenta, Olga desmaiou e se afogou. Após uma busca intensa e infrutífera, os pais de Olga se resignaram à possibilidade de sua filha estar morta. Maria Francisca, com uma frieza quase psicopática, estava acima de qualquer suspeita, enquanto Luiz Henrique afundava em depressão pela perda misteriosa de Olga. Os dias passaram. A água tinha um gosto diferente e causava doenças gastrointestinais, além de exalar um odor fétido. Após inspeções, o corpo apodrecido de Olga foi descoberto. Suas unhas quebradas testemunhavam sua luta desesperada por sobrevivência. Ninguém compreendia o que havia acontecido, pois Olga não tinha inimigos e não teria motivo para se colocar em risco daquela forma. Um mistério permaneceu sem solução. 3 anos depois, estranhos eventos começaram a ocorrer perto do antigo poço desativado. Durante a noite, alguns relataram ouvir gritos e pedidos de socorro vindos do poço. Outros juravam ter ouvido o choro de uma mulher. A notícia se espalhou pela cidade, e muitos especulavam se os sons misteriosos poderiam ser de Olga, cujo corpo havia sido encontrado no poço depois de seu desaparecimento. Maria Francisca, agora casada com Luiz Henrique, levava uma vida aparentemente feliz. No entanto, Luiz Henrique se tornará um homem apático e controlado, aceitando tudo o que ela dizia e tomando remédios prescritos por ela. O mistério do poço e a assombração que emergia dele se tornaram parte indissociável da vida de Maria Francisca, assombrando-a com a lembrança de seus atos malignos e vingativos. Os anos passaram, e a vida de Maria Francisca e Luiz Henrique parecia ter se estabilizado. Mas havia algo de sombrio pairando sobre aquela fazenda. Luiz Henrique, apesar de sua felicidade aparente, estava longe de ser o mesmo homem que um dia fora. Ele estava preso em um feitiço tecido pela própria esposa. Um dia, enquanto Maria Francisca estava no jardim, cuidando das flores que cercavam o antigo poço, Luiz Henrique se aproximou. Seus olhos pareciam vazios, mas algo dentro dele começou a despertar. Ele não sabia o que era, mas sentia que algo estava errado, muito errado. Ao se aproximar do poço, Luiz Henrique sentiu uma força estranha o puxando. Ele não conseguia resistir. Ficou de pé na beira do poço e olhou para baixo. Lá embaixo, na escuridão profunda, viu uma figura pálida e desfigurada. Era Olga, a garota que ele tanto amara e que havia desaparecido misteriosamente. Com olhos vazios e um sorriso maligno, emitia uma palavra: remédio.
Luiz Henrique, pelo êxtase do momento, não conseguiu entender o que aquela assombração quis dizer. No caminho, juntando o quebra-cabeças, entendeu tudo o que vinha acontecendo. Ele estava sendo dopado por Maria Francisca e fazendo uma remontagem de tudo o que vinha acontecendo desde o desaparecimento de Olga, sua morte, a morte do funcionário da fazenda. Luiz Henrique pôde constatar que Maria Francisca era causadora de todos aqueles acontecimentos. Ela havia jogado a amiga naquele poço. Os olhos de Luiz Henrique se encheram de lágrimas, e ele finalmente se libertou do feitiço que o prendia a Maria Francisca. Ele compreendeu tudo. Foi ela que empurrou Olga no poço, e ela também matou um funcionário da casa que havia descoberto a verdade. Esse funcionário era uma testemunha ocular dos atos cruéis de Maria Francisca. Com uma expressão de horror, Luiz Henrique confrontou Maria Francisca com a verdade. Ela tentou negar, mas ele a obrigou a confessar tudo. Os feitiços, a traição, os atos macabros que ela havia cometido. Nesse momento, um vento gélido varreu o jardim, e o poço emitiu um gemido profundo. A figura de Olga começou a se elevar do poço, pairando sobre eles. Seus olhos agora estavam cheios de tristeza e acusação. Maria Francisca caiu de joelhos, implorando por perdão, mas Olga apenas encarou com um olhar penetrante. Em seguida, Olga desapareceu, voltando para o poço. Luiz Henrique, liberto do feitiço, decidiu contar a verdade para as autoridades sobre os crimes de sua esposa. Maria Francisca, tomada pelo desespero e aos berros, proclamava que não poderia ser culpada por amar de forma intensa, por desejar o homem que acreditava ser seu por direito. Em um momento de frenesi, sem pensar nas consequências, ela arremessou uma pesada peça de louça, com mais de 3 quilos, em direção à cabeça de Luiz Henrique, que caiu desacordado instantaneamente. O golpe da peça de decoração foi tão brutal que Luiz Henrique ficou imóvel, sangrando e sem respirar. Estava morto. Ao recobrar a lucidez, Maria Francisca percebeu o que havia feito. Luiz Henrique estava morto devido à força do golpe que ela lhe infligira com aquela peça. Em um momento de pânico, ela se voltou para seu capataz e amante na fazenda, pedindo que ele se livrasse do corpo de Luiz Henrique, enquanto ela cuidaria do restante. Uma elaborada encenação foi montada para disfarçar a verdade. Ninguém ousava suspeitar de Maria Francisca, e todos foram convencidos de que Luiz Henrique havia sofrido um acidente trágico e fatal. Maria Francisca ficou sozinha naquela casa, apenas com a companhia de seu capataz e amante, que passará a chantagear pedindo grandes somas de dinheiro. Seus pais, intuindo profundamente a natureza obscura de sua filha, haviam se afastado rapidamente após o casamento dela. Na verdade, eles tinham suspeitas de que Maria Francisca estava envolvida nos acontecimentos relacionados a Olga. Horrorizados e temendo por suas próprias vidas, eles fugiram para outra cidade, distantes da influência maligna de sua filha. Maria Francisca estava desorientada e tentava convencer a si mesma que a culpa por ter feito o que fez foram as pessoas que se intrometeram no seu caminho. Se antes ocultava sua verdadeira face através do doce e ardilosa voz e sorriso meigo, era agora uma mulher enlouquecida nos seus devaneios. Não dormia, tomava calmantes todos os dias e estava sendo ameaçada por seu cão de guarda Tibúrcio, o capataz da fazenda. Sem pensar muito, Maria Francisca arruma uma emboscada para Tibúrcio, o convida para um jantar e coloca veneno em sua comida. O homem não conseguiu terminar a refeição, caiu sem vida no chão, tamanha a quantidade de veneno que Francisca colocou. Como não confiava mais em ninguém, ela mesma se livrou do corpo daquele jovem homem enterrando na própria fazenda. Os anos passaram, e a casa de Maria Francisca se tornou um lugar sombrio e isolado. Ela estava sozinha, sem família e sem amigos, com apenas as sombras de seu passado para lhe fazer companhia. A morte de Luiz Henrique assombrava todas as noites, e sua mente começou a fraquejar sob o peso da culpa. Maria Francisca começou a experimentar alucinações perturbadoras. À noite, ouvia sussurros da escuridão, vozes sussurrando seu nome, zombando dela, acusando-a de seus crimes. Ela via sombras se contorcendo nas paredes e vultos fantasmagóricos de Olga,
com os olhos vazios e a boca aberta em um silencioso grito de acusação. A antiga fazenda tornou-se um terreno fértil para a paranormalidade. Portas rangiam e se abriam sozinhas, móveis se moviam misteriosamente, e as noites eram interrompidas por estranhos ruídos e gemidos. O poço, onde Olga havia encontrado sua morte trágica, parecia pulsar com uma energia maligna, e Maria Francisca sentia-se irresistivelmente atraída por ele, como se algo a puxasse para dentro de suas profundezas obscuras. A linha entre a realidade e a loucura começou a se desfazer para Maria Francisca. Ela passava os dias murmurando para si mesma, perdida em um mundo de ilusões e delírios. Sua mente estava aprisionada em um pesadelo interminável, onde o passado e o presente se misturavam em um turbilhão de horror. A cidadezinha no interior do Brasil falava em sussurros sobre a loucura que havia consumido Maria Francisca. Alguns acreditavam que ela estava sendo punida pelo espírito de Olga, enquanto outros a consideravam uma vítima de seus próprios atos cruéis. Maria Francisca continuou a sua existência atormentada naquela casa macabra, onde a linha entre o mundo real e o sobrenatural se tornou cada vez mais tênue. Sua mente havia sucumbido à loucura, e ela vagava pelos corredores escuros, atormentada por suas alucinações, em uma eterna busca por redenção que nunca haveria. Em uma noite, pela madrugada atormentada por suas loucuras e sua consciência perturbada, tentando brigar e se livrar de todas aquelas sombras do passado, acaba por cair no próprio poço onde jogou a sua amiga. O desespero, a loucura era tanta que ela morreu afogada lutando com o invisível dentro daquele poço. Ao que tudo indica, as almas de Luiz Henrique e de Olga puderam ter descanso, pois ninguém daquela região mais viu seus fantasmas por toda aquela região. Quanto a Maria Francisca, até hoje várias pessoas veem uma mulher de camisola perambulando pela madrugada saindo do poço, sussurros, gritos de loucura. Alguns dizem que aquela fazenda da família de Maria Francisca ficou mal assombrada. Ninguém consegue morar mais lá. A sombra de sua terrível história e seus atos a seguiu até o fim de seus dias, a lembrança viva de que o mal que se faz ao mundo muitas vezes volta para assombrar de maneiras inimagináveis.